Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as incertezas nas medidas e os algarismos significativos. Na aula passada, quando eu falei para vocês sobre os erros nas medidas analíticas, tá? Eu estava falando que, ao realizar uma medida, é impossível você eliminar todos os erros ou incertezas, tá? Por mais que você tenha cuidado, tenha um zelo na realização das suas medidas, sempre haverá uma incerteza, um erro nas suas medidas analíticas. E hoje aqui eu vou mostrar para vocês, tá, um pouquinho sobre essas incertezas que estão envolvidas principalmente nos materiais que você vai trabalhar, nas vidrarias, nos equipamentos, e também eu vou falar um pouquinho para vocês dos algarismos significativos, né? Como eu determino os algarismos significativos e um pouquinho sobre as operações contendo aí os algarismos significativos. Então, nessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a razão, o motivo pelo qual eu disse que uma medida analítica sempre haverá uma certa incerteza. O que você pode fazer é diminuir essa incerteza, mas ela sempre vai existir em uma medida analítica. Bem, eu vou mostrar para vocês aqui uma fonte simples, né, de erro. Uma realização de uma medida em um instrumento muito utilizado no laboratório de química, que é a proveta. Você vai ver que sempre vai existir um certo erro durante esse processo de medição. Então, convenhamos, vamos pegar uma proveta e vamos colocar uma quantidade de água. Essa quantidade de água, ao realizar a leitura, nesse caso, eu percebo que aqui eu tenho 15 ml, 16 ml, 17 ml e 18 ml. Então, olhando para essa medida, olhando para esse conteúdo de água, eu sei que o meu conteúdo está entre 17 e 18. A minha dúvida é 17 e quanto ml? Então, alguém pode vir aqui e dizer, olha, aqui eu acho que está entre 17 e 18, então eu posso colocar 17,7. Um outro amigo seu, um outro companheiro de bancada sua, pode olhar para isso e falar, não, eu acho que está mais próximo do 18, então eu posso colocar 17,9. Então, veja que há ali já uma certa incerteza embutida nesse material, tá? Então, alguém pode realizar uma medida e dizer 17,7, outro 17,6, o outro 17,9. Então, nós já sabemos que um instrumento simples como uma proveta, ele possui já uma certa imprecisão. Nós temos que ali, né, dizer quanto que é esse valor, estimar quanto que é esse valor. Então, quem disse 17,7, quem disse 17,6, quem disse 17,9, não está errado, mas sim está usando, né, ou está verificando que há sim ali já um erro intrínseco, né, que é um erro associado ao processo de medição. E isso devido ao próprio limite do instrumento. Então, nós vamos analisar um pouquinho isso e nós vamos aqui mostrar para vocês como vamos, né, expressar esse resultado com uma confiança maior e como devemos explicitar esse resultado. Como nós vimos no exemplo anterior, toda medida experimental, né, até mesmo no instrumento simples como é a proveta, ele possui um erro. Tá? Esse erro experimental ele deve fazer parte do resultado da medição. Ele deve ser explicitado, deve ser mostrado, tá? Quando você vai descrever, quando você vai relatar o valor que você quer mostrar que possui de água, por exemplo, naquela proveta. Então, a forma mais correta de nós lermos o valor daquela proveta anterior é da seguinte maneira, olha lá. Nós temos a grandeza, que é a nossa medida, ela é a medida que você vai colocar, mais ou menos o desvio, o erro da medida. O desvio ou o erro da medida e a sua respectiva unidade. Então, toda realização de medida, você tem que ter o valor
que você vai estimar mais ou menos, tá? O erro da medida. E esse erro da medida, a gente vai ver que vai depender muito e muito do instrumento utilizado. O que dá para se fazer é colocar esse erro muito pequenininho, com instrumentos mais sofisticados, mas instrumentos menos precisos, esses erros serão maiores. Repito, não podem ser eliminados esses erros, eles podem ser minimizados, mas sempre estarão lá durante a realização de uma medida. Então, mais à frente, eu vou mostrar para vocês como que eu descubro, tá, esse erro da medida que está associado ao instrumento utilizado. Quando nós falamos de precisão dos instrumentos de medidas, como é o caso, por exemplo, daquela proveta que tinha lá a marca 17 e tinha a marca 18. Então, ali dentro, eu tinha que estimar se era 17 e alguma coisa, tá? Isso nós chamamos de precisão. Então, nós temos que estimar esse valor. Por isso, nós vamos dizer que é um erro do instrumento. E como que eu faço para indicar esse erro? Como é que eu descubro o erro de um instrumento? Quanto que é o erro de um instrumento? 1 ml, 2 ml, 3 ml? No caso daquela proveta, qual é o erro daquele instrumento? Como é que eu vou mostrar o erro daquele instrumento? É isso que a gente vai ver aqui agora na precisão dos instrumentos de medidas. Se eu iniciar com um trabalho de um aparelho graduado, lembrando, graduado é aquele que possui os risquinhos, né, as medidas, o limite de erro ele vai corresponder à metade da menor divisão da graduação. Então, vamos supor que eu tenho um instrumento que está indo de 1 em 1 ml. Então, por exemplo, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele está indo de 1 em 1 ml. Tá? A menor graduação dele é 1 ml. O erro daquele instrumento, o erro daquela medida, vai ser a metade dessa menor graduação. Se é 1 ml a graduação, a metade vai ser 0,5 ml. Então, nós vamos usar sempre para um aparelho graduado a metade da sua menor graduação. Eu tenho que pegar o instrumento, olhar para esse instrumento, verificar qual é a graduação dele, de quanto que está indo ali, olha, cada risquinho vale 1 ml, cada risquinho vale meio ml, cada risquinho vale 0,1 ml. E para eu saber o erro, tá, daquele instrumento, é a metade dessa menor graduação. Não esqueçam isso, isso é extremamente importante e é de uso muito comum no laboratório, esses aparelhos graduados. O erro desse instrumento é a metade da menor graduação. Para um aparelho digital, por exemplo, uma balança digital, né? Um pHmetro, por exemplo, que me mostra ali digitalmente ali, né? O seu valor, por exemplo, pesar 0,0008 gramas de alguma coisa, então isso vai estar lá digitalmente na balança, registrado, né? O limite está associado ao fundo de escala e ele vem no manual. Na ausência disso, o que nós vamos dizer que esse aparelho digital, a precisão dele vai estar na unidade da última casa desse instrumento. Então, vamos supor que eu tenho um aparelho que meça até 4 casas após a vírgula. 4 casas após a vírgula. A quarta casa é a última. Então, eu vou dizer que é uma unidade nessa quarta casa, tá? Então, para aparelhos digitais, eu vou olhar o número de casas digitais, né? São 4 casas decimais, esse aparelho digital me dá 3 casas decimais, não importa. A última casa é uma unidade nessa última casa. Então, é importante eu diferenciar o erro de um aparelho graduado e o erro de um aparelho digital. E isso vai ser importante quando eu vou registrar o meu valor que eu realizar a minha leitura. Voltando mais uma vez naquela figura inicial daquela proveta, eu sabia que o volume estava entre 17 e 18. Então, se eu puder registrar 17,7, por exemplo, eu olhar aquilo, analisar e falar, olha, eu vou estimar 17,7. Ok.
Só que qual que é o erro desse instrumento? O erro desse instrumento é a metade da menor graduação. E como eu disse para vocês, a menor graduação aí é 1 ml. Está indo de 1 em 1, repare, olha, 15, 16, 1 ml. A metade de 1 ml é meio ml. Então, como é que eu vou registrar o volume lido nesse instrumento? Eu vou colocar o valor que eu estimei, 17,7, tá? Mais ou menos, lembra, o erro do instrumento. Nesse caso, a metade da menor graduação. Menor graduação 1, metade 0,5. Então, a forma correta de eu expressar e de eu registrar esse valor em um relatório, em uma planilha, é colocando 17,7 mais ou menos 0,5. Então, quer dizer que isso aqui pode variar de 0,5. Então, quem registrar, por exemplo, 17,8, 17,6, tá? Está dentro do erro do instrumento. Então, não está errado quem registrar 17,6, quem registrar 17,5, por exemplo. Não, está dentro do erro do instrumento, porque é de 0,5. Então, é 17,7 mais ou menos 0,5. Eu estou ciente que esse instrumento tem ali uma imprecisão de mais ou menos 0,5 ml. Então, é aceitável qualquer limite ali, olha, 17, né? 0,7, 17,8, com um limite de 0,5 de erro para esse instrumento. Essa é a forma correta de eu me expressar o resultado durante a realização de uma leitura, a realização de uma medida. Então, se atente a isso. Muito bem, pessoal. Lembrando que a nossa Química Analítica 2 era uma química analítica quantitativa. Então, nós vamos trabalhar com quantidades, com medidas, né? E é muito importante relembrarmos os algarismos significativos e saber realmente representar uma medida com a quantidade correta de algarismos significativos. Então, por isso que vale a pena nós fazermos uma relembrança, né? Vamos revisar aqui os algarismos significativos, uma vez que nós estamos falando de química analítica quantitativa. Então, vamos lá, identificando os algarismos significativos. Em primeiro lugar, na determinação do número de algarismos significativos, tá? Seus dígitos são contados, né? Da esquerda para a direita, tá? A partir do primeiro dígito diferente de zero. Então, sempre começo da esquerda para a direita e vou começar a contabilizar os algarismos significativos a partir do primeiro dígito diferente de zero. Então, por exemplo, 0,0012. Então, eu começo da esquerda para a direita e vou verificar o primeiro algarismo diferente de zero. E é a partir dele, tá, que eu vou começar a contar os significativos. Então, é uma ideia básica, é uma ideia inicial, da esquerda para a direita, iniciando pelo primeiro dígito diferente de zero. Muito bem. Os zeros posteriores, né, às vírgulas, eles são contados como algarismos significativos, tá? Assim como os zeros do interior do número. Então, vejamos que sempre há uma dúvida em relação aos zeros que aparecem. Os zeros que aparecem inicialmente não são contabilizados. Então, 0,000, aí aparece 1. Então, esses zeros antes de aparecer 1, não, esses não são significativos. Mas os zeros posteriores ao primeiro significativos e depois que apareceu o primeiro dígito diferente de zero, esses são significativos. Então, os zeros no interiores dos números e os zeros depois do primeiro significativo são os zeros anteriores ao primeiro dígito, não é significativo. Então, se atentem para os zeros quando eles aparecem. Mais na frente eu vou dar uma tabelinha e eu vou mostrar exemplos que falam sobre os zeros.
Então, somente reforçando para a gente aí o que eu falei para vocês, os zeros que aparecem como primeiros algarismos, né, de um número não são significativos, pois visam simplesmente localizar a vírgula decimal, tá? Então, os zeros iniciais, antes de aparecer lá o primeiro dígito diferente de zero, então 0,000, esses nenhum são significativos dos zeros iniciais. Muito bem. Quando o número é escrito em notação exponencial, e mais na frente eu vou falar um pouquinho para vocês sobre notação exponencial, seu número de algarismos significativos é determinado somente pelos dígitos dos coeficientes. Então, por exemplo, vamos pegar lá, ó, 6,02 vezes 10 a 23. Quantos significativos são aí? Ora, eu só olho lá o coeficiente, o 6,02. O expoente na base 10 não me indica nada. Então, os significativos de uma notação exponencial são lá os 6,02, tá? Ou seja, os dígitos do coeficiente. Mais na frente a gente vai falar para vocês aí sobre notação exponencial. Mas, na sequência, eu vou mostrar para vocês agora um resumo, um quadro resumo, onde nós vamos identificar os algarismos significativos para cada um dos exemplos. Muito bem, vamos então a esse quadro aqui, aonde eu vou colocar algumas situações e nós vamos contabilizar os algarismos significativos de cada um dos números que aparecem aí. Vamos começar pelo 7,41. A regra é simples, eu começo da esquerda para a direita, a partir do primeiro algarismo diferente de zero. Ora, eu começando aqui, eu já vejo que o primeiro algarismo 7 já é diferente de zero. Então, tudo aquilo que aparece depois dele serão significativos. Então, eu tenho 3 algarismos significativos nesse caso. Aqui, começo da esquerda para a direita e vejo, olha, 1, 2, 3, 4. Esses zeros aqui estão no meio do número, logo depois do primeiro algarismo diferente de zero. Então, todos eles são significativos. Eu tenho 4 significativos aqui. No de baixo eu tenho 7, já é o primeiro algarismo diferente de zero, então eu contabilizo a partir dele, olha, 1, 2, 3, 4, 5 significativos. Bem, aqui vamos entrar agora em alguns casos especiais, olha, veja, eu começando aqui da esquerda, eu já vejo, ó, 0, não é diferente de, não é, né? Esse outro zero também não é, esse outro zero também não, esse outro zero também não. O primeiro dígito diferente de zero é esse 7 aqui, olha. Então, tudo que está após ele, e nesse caso é só ele que tenho, então, somente ele é significativo. Então, eu tenho um algarismo significativo. No de baixo, eu tenho, olha, esse primeiro zero não é, esse primeiro zero não é, esse primeiro zero não é. Comecei da esquerda para a direita. Muito bem, apareceu aqui um primeiro dígito diferente de zero. Então, tudo que está dele para trás é significativo. Então, eu tenho 7, o 4 e o 1, eu tenho 3 significativos. Olha esse número aqui, olha, o primeiro algarismo já é diferente de zero. Olha, eu tenho 700,004, então eu tenho, olha, 6 significativos. Aqui no de baixo, também bastante interessante esse exemplo, eu tenho o zero que não é inicial, que não é esse outro zero também não, e aparece o 7. Esse 7, tudo que tem dele para frente é significativo, então eu tenho 3 algarismos significativos. Agora um exemplo em notação exponencial. Eu tenho 7,00 vezes 10 a menos 3. Basta eu olhar aqui, olha, o meu coeficiente, olha, 7,00. E nele eu encontro 3 algarismos significativos. Então, creio agora que ficou bem tranquilo para vocês localizarem ou para vocês lembrarem novamente, né, como se identifica e como se contabiliza o número de algarismos significativos de um número. Voltando a falar um pouquinho novamente sobre notação exponencial, né? Eu dei um exemplo agora há pouco, né, de notação exponencial e vamos ver quando que eu devo usar uma notação exponencial. Eu devo usar uma notação exponencial a gosto? Não, existe uma regrinha, né, que fala a quando há necessidade de se colocar um resultado em notação exponencial. Vamos então a essa regrinha que me diz quando devo usar uma notação exponencial. Bom, a tal notação exponencial ela é utilizada para números muito pequenininhos ou números muito grandes ou quando ainda é impossível expressar o resultado de uma medida com um número adequado de algarismos significativos utilizando um sistema
decimal. Basicamente, ou o número é muito grande ou o número é muito pequeno, nós vamos usar ali a notação exponencial. E na sequência eu vou mostrar para vocês a forma correta de se expressar uma medida em notação exponencial. Muito bem. Quando a notação ela é utilizada, né, se tratando de números muito grandes, números muito pequenos, vou usar a notação exponencial, né, e eu devo escrever isso como um produto de um coeficiente e de um multiplicador, uma base que está elevada a alguma coisa. Muito bem, o coeficiente é um número com apenas um dígito diferente de zero ao lado esquerdo da vírgula, e o multiplicador é o número 10 elevado a alguma potência. Então, eu vou mostrar para vocês o que isso significa e vou mostrar o correto e a forma incorreta de se colocar em uma notação exponencial. Mas eu tenho basicamente um coeficiente e tenho um tal multiplicador. O coeficiente é o número antes da base 10 que vai estar elevado a alguma coisa. Então, prestem atenção aí que eu vou dar o exemplo mostrando a forma correta de se expressar uma notação exponencial. Bem, vamos lá. Quando eu tenho, por exemplo, aqui o número 0,048 e eu quero colocá-lo em notação exponencial, eu vou colocar isso, olha, eu reparo aqui que eu tenho dois significativos, olha, esse número aqui tem dois significativos. Então, aqui no meu coeficiente, eu tenho que manter dois significativos. E eu vou colocar apenas um número diferente de zero antes da vírgula e depois o outro. Então, nesse caso, é 4,8 vezes 10 a menos 3. Tá? Vou andar, olha, uma, duas, três. Três casinhas para cá. Tem que ter apenas um número diferente de zero antes da vírgula, tá? E eu tenho que manter a quantidade de algarismos significativos. Então, tenho dois significativos? Tenho que manter dois significativos aí no meu coeficiente, tá? E ainda, o número que aparece antes da vírgula, ó, tem que ser diferente de zero. Eu não posso, por exemplo, colocar 48. Não. Eu tenho somente que ter um número diferente de zero ali antes da vírgula, tá? Então, eu tenho que ter ali a vírgula, mas o número que está antes dele tem que ser diferente de zero. Então, escrever 48 10 a menos 4 é a mesma coisa que 4,8 10 a menos 3. Sim, numericamente é. Mas a forma correta de se expressar em notação exponencial é usando um número diferente de zero, tá? Antes da vírgula, tá? E mantendo o número de significativos corretos aqui. O número 523, por exemplo, eu tenho 3 significativos, meu coeficiente deve ser mantido com 3 significativos. E eu tenho que usar ali apenas um algarismo antes da vírgula, tá? Então eu vou andar, minha vírgula está aqui, agora eu vou andar para frente, ó. 1, 2. Então 5,23, 10 ao quadrado, 10 elevado a 2. Então somente um número diferente de zero antes da vírgula, todos os demais após a ela, tá? E mantendo, olha, 3 significativos no total. Ah, Rubinho, eu posso escrever, por exemplo, 0,523, 10 à terceira? Não pode, tá? Olha, o número que está antes da vírgula, ele tem que ser diferente de zero. Olha, zero antes da vírgula na notação? Não pode. Então, tem que ser 5,23 vezes 10 à terceira. Um outro ponto muito importante quando tratamos de algarismos significativos, tá? E expressar corretamente um valor ou um resultado de uma conta, é a questão do arredondamento dos valores. Existem regras, tá? Para que, eu vou arredondar um número, olha, eu acho mais legal arredondar para cima, a outra, eu acho mais legal arredondar para baixo. Não, existe uma forma padronizada para isso. Existem regras definidas para se realizar o arredondamento, para que não fique, né, totalmente solto, totalmente livre. Então, existem regras que estabelecem a forma correta de se fazer o arredondamento de valores. Vamos então a essas regras. Primeira regra: se o algarismo a ser cortado for maior do que 5, soma-se 1
ao algarismo anterior. Vamos ao exemplo. 148,76. O último aqui é o que vai ser cortado. Ele é 6, ele é maior do que 5. Então, o que eu devo fazer? Se esse que será cortado é maior do que 5, evidentemente devo somar 1 a um número anterior a ele, a um número que ficou, né, anterior a ele. Então, o número correto agora é 148,8, fazendo o arredondamento correto. Isso não é, porque eu prefiro arredondar para mais ou eu prefiro arredondar para menos. Não, a regra estabelece que o número, quando o número for cortado, ele é maior do que 5, você soma-se uma unidade ao anterior. Então, devemos lembrar e utilizar sempre essa regra. Por outro lado, se o algarismo a ser cortado for menor do que 5, né, o algarismo anterior mantém-se inalterado. Vamos a um exemplo. 26,83. O 3 é o último e é ele que vai ser ali cortado, né? Ele é menor do que 5, tá? O anterior a ele é o 8, permanece inalterado. Nós temos 26,8. Então, para esse caso, quando o número for menor do que 5, o número a ser cortado é menor do que 5, você mantém o anterior da forma como ele está. Agora surge uma enorme interrogação na cabeça dos alunos, né? E se o número que for cortado é exatamente 5, né? Se é maior do que 5, eu sei, devo somar um anterior. Se ele é menor do que 5, devo manter o anterior da forma como ele está. E se o número que for cortado for 5? O que eu devo fazer? Também existe uma regra para esse caso, quando o número cortado for 5. Vamos lá. Essa regra fala o seguinte, ó. Se o algarismo a ser cortado for igual a 5, soma-se 1 ao anterior se esse anterior for ímpar. E ele mantém inalterado se esse anterior for par. Então, vamos ao exemplo. Eu tenho 105,85. O que vai sumir, o que vai desaparecer é 5. E eu olho agora o anterior a ele. O anterior a ele é 8. 8 é um número par. Então, ele permanece inalterado. 105,8 é o valor correto, já com o devido arredondamento. O próximo exemplo é 24,315. Eu tenho 5 que deve desaparecer e o anterior é 1. 1 é ímpar. Então, eu devo somar uma unidade a esse número anterior. Somando uma unidade, eu vou ter agora o número arredondado corretamente, 24,32. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os cálculos com algarismos significativos, tá? Então, com quantas casas decimais eu dou o resultado de uma conta? Com quantos algarismos significativos eu devo expressar o resultado de uma conta que eu estou fazendo aqui na química e tal, né? Vamos lá, existe uma regra quando se trabalha com cálculos envolvendo os algarismos significativos. E existe uma regra para adição e subtração e existe uma regra para divisão e multiplicação. Vamos iniciar pela adição e subtração. Então, essa regra que eu vou dizer serve quando está se tratando de uma conta, um cálculo envolvendo adição e subtração. Bom, no caso ali, o resultado da soma ou diferença deverá apresentar o algarismo duvidoso, que é o último, na mesma ordem de número que apresentar a maior incerteza. Traduzindo isso para vocês. Vamos supor que eu queira somar aqui, olha, esses números aqui, ó, 1,627, tá? A minha incerteza aqui está na terceira, é o último número, a incerteza é sempre o último número. Ele está na última casa, na terceira casa decimal, O 23,1 está na primeira casa decimal, a incerteza, que é o último. O próximo, 4,06, está na segunda casa decimal e o próximo número que eu vou somar, 106,91, está na segunda casa decimal. Somando tudo isso, fazendo as operações na calculadora, fazendo a operação na mão, você vai chegar a esse resultado aqui, ó, 135,697. Bom, isso aqui
está com a soma da forma como eu fiz numa calculadora, como eu fiz na minha mão e tudo mais. Mas aplicando a regra da soma aqui, eu vou olhar o seguinte fato. Desses números que aqui estão, qual possui a maior incerteza? Ou seja, qual possui o menor número de casas decimais? Então, na adição e subtração, eu tenho que olhar o número com o menor número de casas decimais. Olha, compare aqui, olha, 23,1. Esse aqui apresenta apenas uma casa decimal. É o número que apresenta menor número de casas decimais. Então, aqui eu tenho que deixar ele apenas com uma casa decimal. Olha, eu tenho que parar aqui no 6, tá? Eu devo parar aqui no 6, tá? Na primeira casa decimal desse resultado. E para isso, eu vou estabelecer aqui aquela regrinha do arredondamento. O primeiro número a assumir é 9, e 9 é maior do que 5, então, portanto, eu somo 1 a ele. Então, vai ficar 135,7. Tudo bem? No de baixo, eu tenho aqui, olha, 60,4, 9,37, 32, 55,79. Já vou procurar qual tem menor número de casas decimais. Menor número de casas decimais. E já reparo que esse 32 aqui, olha, não tem nenhuma casa decimal, tá? Então, eu já sei. Fazendo tudo isso aqui na mão, vou chegar em 157,56. O correto a se fazer aqui agora é aplicar a regra de arredondamento para deixar esse número aqui com nenhuma casa decimal, conforme o 32 está dizendo. Olha, então, eu tenho que deixar aqui, ó, no 7, sem casas decimais. O número que vai sumir é 5. Olho para o 7 é ímpar. Então, portanto, 158 é a forma correta de você expressar esse resultado dessa adição aí, contabilizando tanto a regra do arredondamento quanto a regra envolvendo os cálculos com algarismos. Temos que virar uma chavinha aqui agora e se atentar para a regra da multiplicação e da divisão, tá? A regra agora é outra. Lá na adição e subtração, eu olhava as casas decimais. Aqui, na multiplicação e na divisão, eu vou olhar o número de algarismos significativos. Repito, número de algarismos significativos, tá? Então, o resultado deverá conter tantos algarismos significativos quanto estiverem expressos no componente com menor número de algarismos significativos. Então, se eu pegar aqui uma divisão, olha, 1,473 dividido por 2,6, vamos fazer o resultado, vai dar 0,5665384. Esse é o resultado. Se eu fizer numa calculadora, eu fazer na mão isso aí, enfim, vou ter esse resultado. Mas, aplicando aqui a regra correta da multiplicação e divisão, eu vou analisar. Olha, aqui inicialmente eu tenho 4 significativos, aqui eu tenho 2 significativos. A minha resposta deve ser contida em 2 significativos, porque eu tenho 4 e 2. É com o menor número de significativos. 2 significativos. 2 significativos é que, olha, o 5 e o 6. O que vai sumir é 6, ele é maior do que 5, soma um anterior, 0,57. A mesma coisa vai acontecer no de baixo, 3,94, que possui 3 significativos, vezes 2,1, 2, 3, 4, 5. A minha resposta vai dar 836,203. Enfim, eu tenho que deixar com 3 significativos, tá? Fazendo análise aqui, 3 significativos é o 8, 3 e o 6. O que vai sumir é o 2. Sumindo 2, ele é menor do que 5, mantém o 8,36. Quando se tratar com notação exponencial, eu tenho que lembrar que eu contabilizo somente aqui os coeficientes. Ó, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3. A minha resposta deverá ter 3 algarismos significativos, se tratar de uma divisão. Então, muito atenção. Adição e subtração, eu olho casas decimais, tá? Multiplicação e divisão, eu olho algarismos significativos. Bom, quando eu vou extrair o logaritmo, e a gente usa muito isso em cálculos de pH, na química analítica, né?
a resposta que eu tenho que dar vai ser um número imenso de números, de dígitos, né, que minha calculadora vai fornecer. Mas a forma correta é eu olhar aqui, olha, no número que eu estou extraindo log. Ó, log de 23,5. Eu tenho 3 significativos. E eu tenho que dar a minha resposta com 3 casas decimais após a vírgula. Então, o número de algarismos significativos vai dizer com quantas casas decimais eu vou deixar ali a minha resposta. Então, basicamente, eu tenho que olhar o número que eu estou extraindo log, ver quantos significativos tem e depois deixar ele com o número de casas decimais correspondente à quantidade de algarismos significativos. Bem, pessoal, aqui então foi a nossa aula um pouquinho sobre números, né? Principalmente algarismos significativos, incertezas e medidas. Foi uma revisão para alguns, foi uma novidade para outros, mas é um assunto, um tópico que nós vamos usar muito em Química Analítica 2 ou chamada Química Analítica quantitativa, uma vez que nós vamos ter que trabalhar com dados numéricos, vamos trabalhar com o tratamento desses dados numéricos, cálculos envolvendo esses dados numéricos, então é muito importante nós sabermos as regras de arredondamento, regras para usar os algarismos significativos, a contabilização dos significativos e também lembrar da onde que vem as incertezas, tá, das medidas analíticas. Até mais, até o próximo vídeo.